Goiânia, 1987. No penúltimo dia do mês, o que prometia ser uma tranquila primavera se transforma em pesadelo. Uma cidade que crescia, moderna, cheia de vida, mas por trás de suas ruas movimentadas, um prédio abandonado escondia um perigo invisível, silencioso e mortal. Ali dentro de uma clínica de radioterapia desativada, repousava um equipamento esquecido. Ninguém imaginava que meses depois esse objeto se tornaria o objeto de uma das maiores tragédias do mundo. O Brasil ainda respirava os ventos recentes da redemocratização, depois de mais de 2 décadas de ditadura militar. Mas a esperança de um novo futuro convivia com enormes dificuldades. Uma inflação que corroía salários dia após dia, instabilidade política e uma crise econômica que deixava a população desesperada. Há tumulto no cemitério e uma tentativa de impedir o sepultamento. Para algumas pessoas, os caixões contêm lixo atômico e não corpos de seres humanos. A palavra radioatividade, para a maioria naquela época, era algo restrito a filmes de ficção científica ou aos noticiários sobre o desastre de Chernobyl, ocorrido apenas um ano antes, em 1986. Naquela época, ninguém imaginava que aqui, na minha cidade natal, no coração do Brasil, Goiânia, a capital de Goiás, era vista como uma cidade promissora, em crescimento acelerado. Suas ruas largas, o comércio em expansão e a hospitalidade do povo mostravam uma cidade cheia de vida, mas ao mesmo tempo era uma capital jovem, ainda provinciana, sem infraestrutura para lidar com algo tão complexo quanto um acidente nuclear. Hospitais lutavam contra a falta de recurso, a população carecia de informação sobre riscos ambientais e de saúde pública. A ciência parecia distante e a fiscalização era frágil. Era uma cidade que ainda não estava preparada para lidar com o que estava prestes a acontecer. E foi nesse cenário, em uma cidade que crescia com esperança, mas sem estrutura, que uma tragédia invisível começou a acontecer. Tragédia que transformaria Goiânia para sempre e a colocaria no mapa do mundo não pelo progresso, mas pela dor e luto. Era setembro de 1987, em uma rua famosa de Goiânia, localizada na Avenida Paranaíba e Avenida Tocantins, próximo à região do aeroporto de Goiânia, estava o Instituto Goiano de Radioterapia. O terreno pertencia à Sociedade São Vicente de Paula, que administrava a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Ali estava uma antiga clínica de radioterapia que estava abandonada há meses. As portas enferrujadas, janelas quebradas e nenhum vigia. O que antes tratava pacientes com câncer, agora era apenas mais um prédio esquecido. Sem fiscalização, ninguém imaginava que lá dentro permanecia guardado um equipamento capaz de carregar a morte em silêncio, uma cápsula de Césio-137. No dia 13 de setembro de 1987, 2 catadores de sucata, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, decidiram entrar no prédio em busca de algo que pudesse ser vendido. Entre macas velhas e aparelhos abandonados, eles encontraram uma máquina de radioterapia, pesada, robusta e sem uso. Sem entender do que se tratava, decidiram desmontar. Com muito esforço, retiraram uma peça de chumbo, um pequeno cilíndrico metálico que escondia em seu interior um pó misterioso. À noite, quando finalmente conseguiram abrir, se depararam com algo fascinante. Um pó azul brilhante que cintilava no escuro. Parecia mágico, quase sobrenatural. E sem saber o perigo que tinha em mãos, carregaram o objeto para casa. Para eles, aquilo não era veneno, era apenas um objeto, um tesouro escondido. O brilho azul parecia tão bonito que chamava a atenção de todos. O que eles não sabiam é que aquele pó azul era o Césio-137, uma das substâncias radioativas mais perigosas do mundo. Naquele instante, a tragédia começava.
Dentro da pequena casa de Roberto dos Santos Alves, o brilho azul rapidamente virou atração. Familiares, vizinhos e amigos se aproximavam curiosos. Todos queriam ver de perto aquele pó que parecia mágico. Alguns passavam na pele, outros colocavam em bolsas e até crianças brincavam como se fosse um brinquedo luminoso. O cilíndrico de Césio foi levado até a casa de Maria Gabriela Ferreira, dona de um ferro velho que comprava sucatas. Fascinada pelo brilho, ela distribuiu pequenas porções do pó para amigos e familiares. A filha dela, Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 anos, brincava colocando o pó no corpo, como se fosse maquiagem. Achava bonito e encantador. Enquanto isso, vizinhos levavam aquele brilho mortal para festas, mostravam em bares e até em igrejas. O pó circulava pela comunidade, espalhando-se como um convite para a tragédia. Mas ninguém sabia que aquele pó azul que brilhava na escuridão era, na verdade, radiação penetrando em seus corpos, corroendo células, queimando órgãos e condenando vidas. Aos poucos, Goiânia começava a ser envenenada sem perceber. Enquanto o brilho azul continuava a encantar, o veneno invisível já estava corroendo os corpos das primeiras vítimas. Dias após o contato com o pó misterioso, começaram os sintomas: náuseas, vômitos, diarreia, tontura, queimaduras na pele e queda repentina de cabelo. Médicos nos hospitais de Goiânia ficaram confusos. Ninguém imaginava que era radiação. O diagnóstico mais comum era intoxicação alimentar ou alguma infecção desconhecida. Enquanto os exames não traziam respostas, mais pessoas eram contaminadas. O pó se espalhava em casas, ruas, festas e até no transporte público. Pais não entendiam por que seus filhos estavam tão doentes, trabalhadores não sabiam por que suas feridas não cicatrizavam e os médicos, sem pistas, tratavam como se fosse apenas uma doença comum. Mas a realidade era muito mais cruel. Era a radiação do Césio-137 penetrando silenciosamente no corpo de dezenas de pessoas. Foi somente dias depois, quando os sintomas se multiplicaram e alguns médicos suspeitaram de algo incomum, que veio a descoberta. Não era intoxicação, não era infecção, era contaminação radioativa. E a essa altura a tragédia já tinha se espalhado por Goiânia. Quando finalmente os médicos e autoridades perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais. Goiânia estava prestes a viver dias de caos que ficariam marcados para sempre na história do Brasil. No final de setembro de 1987, a tragédia já não podia mais ser escondida. A notícia de que havia uma contaminação nuclear em Goiânia se espalhou. Militares do Exército Brasileiro e técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear chegaram às pressas à cidade. De repente, ruas inteiras foram bloqueadas, bairros isolados e centenas de famílias removidas à forças de suas casas. Nessa confusão, casas foram lacradas, móveis e roupas queimados em aterros radioativos. Caminhões cheios de pertences eram levados. Goiânia, antes pacata, virou um cenário de guerra. As pessoas andavam com medo de tocar, medo de abraçar, medo até de respirar. Pais se afastavam de filhos, vizinhos se olhavam com desconfiança e, como se não bastasse, surgiram as marcas do preconceito. Goianos que viajavam eram chamados de radioativos, eram rejeitados em ônibus, hotéis e até hospitais em outras cidades. O caos não era apenas físico, mas também psicológico. O brilho azul que havia fascinado agora havia deixado cicatrizes invisíveis. O medo, a dor, a discriminação. Por trás dos números frios das estatísticas existiam pessoas, famílias inteiras, sonhos interrompidos, vidas marcadas para sempre. No meio dessa tragédia, um nome ficou para sempre gravado na memória do Brasil: Leide das Neves, uma menina de apenas 6 anos. Ela brincou com o pó azul, passou na pele, comeu ao lado da família contaminada e logo começou a sentir dores terríveis. Leide foi internada em Brasília, mas seu pequeno corpo não resistiu. Leide, de apenas 6 anos, foi uma das primeiras contaminadas. Segundo registros, ela foi isolada no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, pois a equipe tinha medo de se aproximar. Entre os sintomas estavam gradualmente inchaço no corpo, queda de cabelo, comprometimento dos rins e dos pulmões e hemorragias internas. Faleceu em 23 de outubro de 1987, vítima de septicemia e infecção generalizada. Seu sepultamento em Goiânia exigiu cuidados extremos. O caixão foi feito de fibra de vidro revestida com chumbo e lacrado em concreto. Ainda assim, mais de 2.000 pessoas
pessoas protestaram no cemitério, bloqueando a rua com pedras e tijolos, temendo que o corpo pudesse contaminar o solo. Mas no meio desse caos, Leide não foi a única. Maria Gabriela, esposa de Devair Ferreira, começou a passar mal cerca de 3 dias após o contato com o pó. Desenvolveu hemorragias internas, perda de cabelo, insuficiência renal e confusão mental. Morreu no mesmo dia que Leide, 23 de outubro de 1987, de complicações graves causadas pela radiação. O outro foi Israel Batista dos Santos, de 22 anos, funcionário do Ferro Velho. Desenvolveu complicações respiratórias e linfáticas, internado e faleceu em 27 de outubro de 1987, aos 22 anos. Outro foi Admilson Alves de Souza, outro funcionário do Ferro Velho, contaminado de forma acentuada. Apresentou lesões pulmonares graves, hemorragias internas e falência cardíaca. Morreu em 28 de outubro de 1987, aos 18 anos. Entre os nomes envolvidos, havia sobreviventes que ficaram marcados para sempre. Devair Alves Ferreira, dono do Ferro Velho, recebeu uma das maiores doses de radiação, mas sobreviveu. Contudo, a culpa e os efeitos físicos o acompanharam até 1994, quando faleceu vítima de cirrose agravada por depressão e alcoolismo. Já o Ivo Ferreira, pai de Leide, sobreviveu, mas mergulhou numa profunda depressão. Desenvolveu enfisema e morreu em 2003, consumido pela perda da filha. Não foram apenas números, foram pais, mães, crianças, trabalhadores, vidas comuns transformadas em páginas trágicas da história. Uma cidade inteira ficou marcada pelo medo, pela dor e pela lembrança de que o brilho azul não era mágico, era a morte disfarçada. O acidente não ficou restrito a Goiânia. Em poucos dias, o mundo inteiro já falava sobre o pó azul mortal. Jornais e televisões de diversos países estampavam nas capas: tragédia nuclear no coração do Brasil. De Nova York a Tóquio, de Londres a Moscou, Goiânia passou a ser sinônimo de acidente nuclear. O desastre escancarou a vulnerabilidade de um país que até então pouco se preocupava com o destino de materiais radioativos. O governo brasileiro foi pressionado aos órgãos internacionais, como a Agência Internacional de Energia Atômica e a ONU, a adotar normas mais rígidas de segurança. Missões estrangeiras vieram a Goiânia para investigar o caso e técnicos internacionais ajudaram no processo de descontaminação. O episódio se tornou referência mundial em segurança nuclear. Até hoje é estudado em universidades, relatórios oficiais e manuais de prevenção. O Césio 137 de Goiânia deixou uma marca definitiva. Mostrou que uma simples cápsula esquecida poderia expor milhares de pessoas e colocar um país inteiro sobre os olhos do mundo. Em setembro de 1987, Goiânia deixou de ser apenas a capital de um estado em crescimento e virou o palco da maior tragédia radiológica do mundo fora de usinas nucleares. Os sobreviventes carregam cicatrizes físicas e emocionais até hoje. Muitos ainda lutam por indenizações e acompanhamento médico. São marcas que não aparecem só no corpo, mas na alma e na memória de quem viveu o horror do pó azul. Apesar do trauma, Goiânia se reconstruiu. A cidade voltou a crescer, se modernizou e nunca deixou de acolher pessoas. Mas mesmo entre prédios e avenidas iluminadas, existe uma lembrança que insiste em permanecer, a do brilho azul que trouxe dor e medo. Como morador de Goiânia, eu cresci ouvindo essa história. O acidente do Césio 137 não foi apenas uma tragédia, ele deixou cicatrizes profundas na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Lembrar disso é honrar as vítimas e respeitar a memória dos que sofreram e se foi com o ocorrido. É garantir que algo assim nunca mais aconteça. Se esse vídeo te tocou, compartilhe para que mais pessoas conheçam e nunca se esqueçam dessa tragédia. E me conta aqui nos comentários, você já conhecia a história do Césio 137? O que mais te marcou nesse relato? Até o próximo vídeo, falou!